Olá pessoal, no vídeo de hoje nós vamos abordar uma situação muito comum que os arrematantes de imóveis em leilões judiciais acabam enfrentando e refere-se ao seguinte tópico: deve-se ou não contratar um advogado ou uma advogada para que este profissional solicite no processo a expedição da carta de arrematação e do mandado de imissão na posse do imóvel? Fica até o final do vídeo que eu tenho certeza que você vai alcançar conclusões enriquecedoras aí para o teu cotidiano de arrematante. Vamos lá. É o seguinte, muitos arrematantes, incrível como eu observo isso no mercado e conversando aí quase que diariamente com os investidores arrematantes. Muitos não querem pagar honorários de advogados. E, inclusive, ao longo, da trajetória das arrematações, você percebe que realmente muitas pessoas incorporam, aprendem as atividades, que são, na maioria absoluta das vezes, passíveis de aprendizado, e com isso, evidentemente, que se reduz o custo de aquisição, porque se você aprende a fazer sozinho, você não precisa contratar, terceirizar. Mas nesse aspecto aqui, pontualmente falando em relação à expedição da carta de arrematação, tá? Frisei aqui, carta de arrematação e o mandado de missão na posse. O que acontece? Existem juízes que expedem, esses documentos ali no processo, nos autos do processo, de ofício. O que significa de ofício? Espontaneamente. Então o juiz vai lá, e sem ninguém pedir, ele sabe que naturalmente é uma evolução de quem arrematou, fez os pagamentos do lance da comissão, o juiz homologou a arrematação, ficou concretizada como ato jurídico perfeito, acabado e retratável. O juiz sabe que o próximo ato que se deseja, em prol do arrematante e até em prol do processo, é a expedição da carta e do mandado de missão na posse. Alguns, então, o fazem espontaneamente. A gente chama o termo técnico aqui de ofício, mas quer dizer espontaneamente. Então o próprio juiz vai lá e manda o cartório expedir esses documentos. Isso não é representado pela maioria dos juízes. A maioria dos juízes acaba aguardando um pedido do arrematante expresso nesse sentido. Tá? Tem juízes que representam a minoria, então, que mandam expedir espontaneamente, mas a maioria dos juízes acaba seguindo essa linha aqui de aguardar um pedido expresso do arrematante nesse sentido, para que se expeçam esses documentos. Acontece que para fazer este pedido, só por meio de advogado ou advogada, porque quem não for advogado ou advogada não tem o que se chama de capacidade postulatória. A pessoa não tem como protocolar uma petição, um pedido no processo. Isso conforme dispõe a legislação brasileira. Logo, precisa então, para formular esses pedidos no processo, de um profissional habilitado como advogado. Além disso, vale lembrar que em alguns estados, em alguns tribunais, exige-se para que esses documentos aqui sejam expedidos, a carta de arrematação e o mandado de missão na posse, existe o pagamento de custas. Alguns tribunais nem exigem, mas alguns exigem. E os valores, quando exigidos, não são altos também, variam aí na faixa de R$ 90 a R$ 150, mais ou menos. Enfim, são as custas ali devidas ao Estado para que o cartório expeça esses documentos. Logo, para que você, nesse caso em que o juiz não mandou expedir de ofício, inclusive quando são necessárias custas a serem pagas para o Estado, você precisa fazer por meio de um advogado, ok? Não tem, então, outro caminho. Algumas pessoas, tenho relatos de algumas pessoas que, para tentar fugir, digamos, desse custo de precisar contratar um advogado, acabam elas gerando as guias, porque normalmente você entrar no site ali do tribunal, eles têm convênios com os bancos oficiais, você mesmo consegue gerar a guia, ela vem com código de barras e você consegue pagar. Até aí, para fazer isso, não precisa ser advogado, não é uma questão complexa. E alguns desses, nessa linha de tentar economizar, reduzir o custo aí de aquisição, para ir não contratando um advogado, mandam essas guias pagas para o cartório por e-mail. Então,
ele se identifica como arrematante no processo tal e solicita para o cartório, olha, está aqui a guia, manda por e-mail para o cartório e pede para o próprio cartório juntar nos autos do processo. Na maioria das vezes isso não funciona, inclusive existem tribunais que proíbem expressamente, né, esse tipo de interlocução, né, de interação, porque a comunicação entre as partes interessadas e o juiz deve se dar no processo e não via e-mail ou via telefone, entendem? Né? Existe uma razão de ser em relação à existência dessas normas, para que a interlocução seja feita de uma maneira organizada e única e passível de controle, né, de publicidade, todos os predicados. Mas fato é que, na maioria das vezes, então, você precisará, né, estando nessa situação aqui, e já é uma situação de vitória, que você ofertou um lance, você arrematou, pagou tudo, está tudo consolidado ali, você vai precisar da carta de arrematação para registrar o imóvel no seu nome, no cartório de imóveis, e vai precisar do mandado de missão na posse, para que esse mandado para que seja designado um oficial de justiça e você vá junto com o oficial de justiça até o imóvel para assumir a posse do imóvel. Ok. E aí você conclui então que você precisa de um advogado. Qual advogado? Qual advogado pode ou deve assessorá-lo aí nessa empreitada, nessa diligência, digamos assim? Na nossa opinião aqui, esta providência pode ser desempenhada, né, por um advogado que atue na área civilista, na área civil em geral. Então não precisa ser um profissional especializado em leilões, né? Porque esta não é uma medida de alta complexidade, né, extremamente complicada. É uma postulação, um pedido de natureza simples, porque o advogado vai lá ingressar nos autos do processo, você claramente vai precisar dar uma procuração para ele, com poderes para que ele possa atuar e, logicamente, fazer um contrato, né, entre você e ele, ela, ou se é advogado ou advogado, e ali estabelecer o valor pelo qual você combinará ali o serviço a ser ofertado e ele vai fazer esses pedidos lá no processo. Mas, via de regra, essas providências elas não são complexas, juridicamente falando, tá? Tecnicamente falando. São providências de natureza simples, né? de complexidade baixa. E isso também ajuda você, vai nortear você para escolher qual profissional, né, vai te ajudar e também para que você possa estimar junto com o seu profissional aí o valor pelos honorários que ele justamente vai cobrar de você. Essa questão de qual advogado contratar, eu já vi muitas pessoas, por exemplo, eu tenho um advogado na família, tem um que é primo meu, tem um que é amigo meu, vai me ajudar. Tudo bem, é um caminho, né? Se ele atua na área civil em geral, ele certamente vai ter essa habilidade para te auxiliar. E também pode ser um profissional que você seja uma indicação de alguém, ele tendo essa habilidade é indiferente se ele é ou não amigo teu, parente teu, ou se ele é um profissional que chegou por indicação de alguém. É muito importante que você tenha confiança neste profissional, porque isso é pressuposto, é uma premissa para você contratar alguém que vai prestar serviços para você. Então, estabelecida essa confiança, passa-se então ao preço de quanto cobrar. Existem, e nesse aspecto, existe aí subjetividade, né? O profissional vai estimar o valor dele de acordo com, né, o tempo que ele entende que ele vai dedicar, com o grau de complexidade que ele compreende que está envolvido ali na causa, em relação ao valor da hora trabalho dele. Isso é uma questão que envolve uma certa subjetividade. Alguns profissionais podem cobrar mais caro, outros nem tanto, até o conceito de caro, né? Ele é subjetivo, às vezes o que é caro para você não é para mim e vice-versa. De qualquer maneira, chegamos à conclusão aqui que para estas medidas especificamente, normalmente, na maioria absoluta das vezes, você precisará de um advogado. O que, e aí fazendo um parênteses aqui, não é uma realidade aplicável à arrematação de imóveis em leilão em geral. Na maioria absoluta dos atos, das medidas, dos estudos, né, que você empreende ali, você consegue efetivá-los sem ser advogado. Isto é absolutamente possível
E é o que nós pregamos aqui na Academia do Arrematante. Ensinamos vocês para que vocês aprendam a arrematar imóveis com estratégia, com as cautelas devidas, buscando a lucratividade. Então é você que vai concluir com base na tua realidade financeira, com base no valor que você aplicou no imóvel, do quanto você espera, qual a sua expectativa e qual a sua possibilidade, os recursos dos quais você dispõe, e você vai e conversa com um profissional ou mais, né? Você pode conversar com 2, 3 advogados, escutar quais são as propostas que eles têm e decidir pela qual se afigure como mais adequada, né? Mais oportuna e conveniente para você na condição de cliente. Agora, um último tópico aqui. Me lembrando de pedir para vocês, antes de abordar o último tópico, se vocês estiverem curtindo aqui o conteúdo, deixa o like aí no vídeo, porque é importante aqui para nós, da Academia do Arrematante, para que nós alcancemos mais pessoas, tais como você, que estão querendo aí, desejosas de aprender a arrematar imóveis em leilão de maneira correta, com metodologia adequada. Então deixa o like, por favor, e se inscreve no canal se você ainda não o fez. Vamos ao último tópico, então. Uma percepção nossa aqui que nós temos, né? Talvez você compartilhe dela também, talvez não, mas é uma constatação que a gente vê, não é absoluta, mas muitas pessoas parecem ter, às vezes, uma certa resistência em contratar advogados para a adoção das medidas, né? Isso pode ser, às vezes, uma questão cultural, como escrevi aqui, né, ou comportamental, ou simplesmente por redução de custo, porque o arrematante investidor ali fala, não, eu quero economizar, se eu puder economizar o custo do advogado, eu vou economizar. Mas nós sabemos que claro que tudo que se pode economizar, ok, faça-o, mas existem aí economias, e vamos colocar aí economias entre aspas, que podem não ser inteligentes, né? Existem aí economias que talvez matematicamente elas façam sentido, mas no contexto todo, fazendo uma leitura, né, globalizada, contextualizada da tua compra, talvez não. Talvez ali você precise mesmo de um profissional te representando, porque ele vai empreender ali os melhores caminhos, a energia adequada, de uma maneira técnica, que se você não é advogado, você, né, parte do pressuposto que você não tenha esta habilidade técnica. Então isso é preciso compreender. Eu já tive várias interlocuções, vários contatos, conversas, né, com investidores e de muitos já ouvi isso. Não, mas e aqui, eu posso fazer? Como é que eu faço para eu mesmo adotar aqui essa providência? E via de regra o que eu vou responder é, se você não é advogado ou advogado, você não pode peticionar no processo. E se a providência a ser adotada somente pode ser adotada por meio de petição, então você vai precisar de alguém te representando para isso, ok? Este é um vídeo, evidentemente, educativo e instrutivo para que você amadureça sobre esses tópicos e tenha essa consciência e, se necessário, absorva, né, essa necessidade das suas próximas compras, das suas próximas arrematações como uma realidade. E coloca, claro, isso na tua planilha de custos, ali de despesas. Se necessário, contratar um advogado, aí você coloca o valor que se estima. Muitas vezes você pode até já conversar, antes de arrematar, você já pode conversar com o seu advogado. Falar, olha, eu estou pensando em arrematar aqui, se eu te contratar, quanto você cobraria? Né, esse é um modelo. Tem outros modelos, por exemplo, um outro diferente, em que você já é um arrematante mais sistemático, ali que compra mais reiteradas e repetidas vezes. Então você pode, às vezes, fazer um contrato, um pacote de serviço com o advogado, né, onde você fica fixado ali que você tem direito, né, a usufruir de X horas ou de X arrematações, e ele vai te ajudar e às vezes ele faz até um preço melhor, tendo em vista que você está colocando ali na cesta de trabalho mais, né, atividades, e para ele é bom, porque talvez ele ganhe um pouco menos por atividade considerada individualmente, mas no contexto todo do contrato isso se justifica. É uma questão mais empresarial, né, do advogado em si, mas muitas vezes, tendo volume, entregando mais volume para o advogado, ele consegue reduzir, né, o valor, às vezes, da hora trabalho dele. Fico feliz que vocês tenham estado até aqui, acompanhado o vídeo até o final. Parabéns e reforço, se gostaram do conteúdo, deixem o like, se inscrevam na academia para ajudar a nossa escola aqui,
Academia do Arrematante a alcançar mais e mais pessoas desejosas aí de arrematar imóveis em leilão com estratégia e metodologia corretas.